Excesso de preocupação com as coisas do passado gera depressão. Excesso de preocupação com as coisas do presente gera estresse. E excesso de preocupação com as coisas do futuro gera ansiedade. E quando você tem um comportamento, uma hora de um jeito, outra hora de outro, isso é o que a psicologia chama de bipolaridade. E por incrível que pareça, a maioria dos profetas da Bíblia, eles tinham essa doença. Eles eram bipolar. Eu poderia falar dos 5 maiores profetas da Bíblia: Samuel, Elias, Isaías, Jeremias e Eliseu. Eu destaco na noite desse dia 2 deles. Um é Elias, conhecido também como profeta do fogo. Esse tem experiências, momentos e situações em que o fogo se revela em sua vida. Talvez este seja o 2º maior profeta, porque o maior seria Samuel, que além de profeta, era juiz e também sacerdote. E depois de Deus usar Elias, talvez como ninguém, no caso do Carmelo, onde ele invoca o nome do Senhor, e Deus revela o fogo sobre o altar, e ele mata os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. A Bíblia diz que a Jezabel, irritada, porque ela era a patrocinadora, a mantenedora, era a sustentadora desses profetas, ela ficou brava. E a Bíblia diz que ela mandou um recado para Elias, dizendo que até o dia seguinte, àquela mesma hora, a cabeça dele seria arrancada. E ele, preocupado, assustado, com medo, penso eu, ele foge e vai para o deserto. E lá no deserto, ele se esconde. Lá no deserto, ele entra na caverna e fica assustado, fica preocupado. Veja, momentos antes, este profeta está encarando 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. 850 é a totalidade dos profetas. E ele está animado, pedindo para Deus mandar fogo do céu. E Deus revela, manda fogo. E ele, cheio de empolgação e ousadia, ele mata todos os profetas de Baal e de Azera. Mas em outro momento, horas depois, ele já está assustado e tem que correr e se esconder no deserto. Isso parece algo que acontece na nossa vida e na nossa realidade, porque há momentos que nós estamos animados, com vontade de cantar, com vontade de pregar, com vontade de evangelizar, com vontade de orar, com vontade de ler a Bíblia, com vontade de ser crente, com vontade de marchar, com vontade de pular, com vontade de falar mistério, com vontade de ser cheio, com vontade de ser usado. Mas passa alguma coisa na nossa vida, eu não sei o que há, eu não sei o que acontece, que no dia seguinte, aquele irmão que ontem você viu ele animado, você viu ele feliz, você viu ele empolgado, você viu ele cheio de ousadia, cheio de coragem, ele agora está querendo se desviar, ele agora está querendo sair da igreja, ele agora está querendo ir para o mundo. Parece que é a síndrome do profeta, aleluia, bipolaridade. Mas nessa noite há poder no sangue de Jesus. Você vai começar esta boa obra e o Eterno te dará a força e a capacidade para você chegar no final desta tarefa. Louvado seja Deus. Mas aí a Bíblia diz que Deus envia o anjo
que vai conversar com Elias, que está deitado, parado. E Deus não me chamou para ficar parado. Deus não me chamou para ficar debido. Deus não me chamou para ficar acabrunhado. Deus não me chamou para ficar, aleluia, na caverna. Aí o anjo desce lá e toca em Elias. Acorda Elias que está a dormir. Ele dá pão e dá água para Elias. E a Bíblia diz que quando Elias come esta comida e bebe esta água, ele torna a deitar novamente. Ele torna, aleluia, a se conformar novamente. Ele torna a aceitar a situação sobre a sua vida. Aí o anjo vai lá e desperta Elias segunda vez. Aleluia. Aí a Bíblia diz que ele se levanta e com a força daquela comida, a Bíblia diz que ele anda 40 dias e 40 noites sem parar. Você pode procurar o melhor restaurante que exista na terra. E deixa eu abrir um parênteses para lhe explicar a palavra restaurante. A palavra restaurante não vem de resto, vem de restauração. Aleluia. Isso aconteceu porque, se eu não me engano, os reis da França, aleluia, despediram os cozinheiros. E acabaram com o reino. E ele disse: agora eles abriram o restaurante e fazia caldo que as pessoas tomavam, os viajantes, para restaurar as suas forças. Você pode procurar o melhor restaurante que existe na terra, os melhores cozinheiros de 2 estrelas, de 3 estrelas, de 4 estrelas, de 5 estrelas, de 6 ou até de 7, para comer uma comida que restaure as suas forças e lhe faça andar 40 dias e 40 noites sem parar. Não tem, você não vai achar. Mas o maná, o alimento, a comida que Deus manda do céu, ela é suficientemente poderosa para pegar aquele que está desanimado, aquele que está abatido, aquele que está entristecido, querendo parar, querendo, aleluia, largar a cruz, querendo entregar os pontos. Este alimento, este pão, ele é poderoso para te fazer andar. Ei, eu penso com os meus botões que Elias queria parar. Ele disse: eu tenho que descansar, eu já estou caminhando há 24 horas sem parar, eu tenho que parar. Aí ele andou 48 e não parou, andou, aleluia, 72 e não parou, e vai andando, porque quem come desta palavra, quem come deste pão, mesmo que queira parar, aleluia. Ei, eu não sei se você já passou por aquele momento que você disse assim: hoje eu não vou para a igreja, hoje eu vou descansar, hoje eu vou ficar em casa, mas de repente algo começa a mexer, algo começa a moer, mas você não dá para ficar em casa. Sabe o que é isso? É resultado de quem se alimenta da palavra, é resultado de quem come pão que vem do céu. Mas esta era a situação de alguns profetas da Bíblia. Veja, o próprio Jonas, após pregar na cidade de Nínive, e pense num pregador com graça, entre aspas. Mas a Bíblia diz que após a pregação de Jonas, toda a cidade de Nínive se converteu. Do rei ao gari, todo mundo foi crente. Até os animais foi dada a ordem pelo rei que eles iriam se vestir de roupa de saco, iriam jejuar. Pense. E Jonas não pregava com eloquência, não pregava com clareza, não pregava em tom elevado, porque ele não queria que o povo se convertesse. É o primeiro pregador da Bíblia que eu vejo pregar e não querer que o povo acredite na sua palavra, porque ele queria que o povo de Nínive morresse. Mas o povo se converteu, o povo aceitou a palavra, o povo ficou crente. Aí a Bíblia diz que Deus não castigou a cidade. Aí o Jonas, lá do alto da montanha, ele disse: eu prefiro morrer, eu quero morrer. Eu preguei, aleluia, e Deus não cumpriu o que disse que ia fazer, porque Deus disse que ia ser só 40 dias e ele ia destruir a cidade e não destruiu. Eu quero morrer. Era a situação do profeta. Tem hora que o profeta está animado, tem hora que ele está desanimado, mas aí
quando ele está desanimado, o anjo vem e traz pão do céu. O anjo vem e traz comida do céu. O anjo vem e traz alimento do céu. Aí quando ele... É porque tem crente, irmão, que é fastioso. Tem crente que é ruim de boca. Aleluia. Ele come tudo que tem na televisão. Ele come tudo que tem no YouTube. Ele come tudo que tem no Zap, no Instagram, no Twitter, sei lá mais aonde. Ele come que exclama e lama os dedos. Mas quando se fala de Bíblia, quando se fala de palavra, ele é fastioso. Eu não gosto, eu não quero. Eu quero aquele culto, aleluia, do oba-oba. Eu quero aquele culto da vitória. Eu quero aquele culto, aleluia, onde vou receber a chave do carro, ou da casa, ou do apartamento. Mas o culto da palavra, o culto do ensino, não quero não. Eu quero o culto da bênção. Você tem que se converter, meu filho. Porque se você quiser ter vitória, você precisa se alimentar do pão vivo que vem do céu. A palavra, a palavra, a palavra. Glória a Deus. Aí Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Chegou no Horebe, ou Sinai. É o mesmo nome, é o mesmo lugar. É o monte de Deus, o monte sagrado. Lá no monte sagrado, o Elias entrou em uma caverna e ficou lá dentro. A Bíblia diz que de repente veio um vento, mas Deus não estava no vento. De repente veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. De repente veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. De repente veio uma brisa, um vento suave, uma calmaria. Aí a Bíblia diz, Deus estava na calmaria, no vento suave. E a voz bradou e disse, o que fazes aqui, Elias? Por acaso, Elias, eu te chamei para tu ir para dentro da caverna? Eu te chamei para tu ficar aí acabrunhado, xoxo, murcho, desanimado, Elias? Não foi. Eu te chamei para tu ser profeta, Elias. Eu não sei se você já leu uma passagem, se eu não me engano, é Romanos 15, que diz assim, vós que sois forte, suporte a fraqueza do fraco. Entenda o que eu vou falar. Na igreja existem duas classes de pessoas. Existem os fortes e existem os fracos. E os fortes devem suportar a fraqueza dos fracos. E me parece que a classe dos fracos é bem maior do que a classe dos fortes. Isso significa dizer que o forte precisa assumir uma responsabilidade maior, semelhante ao cavalo de ferro, ou talvez você conheça como locomotiva, que é aquele vagão motorizado que puxa vários vagões do trem, que só vão arrastado, só vão puxado. Ei, então se Deus te deu graça na noite desse dia, aleluia, se Deus te levantou como alguém preparado, alguém capacitado, alguém fortificado ou fortalecido, entenda que sobre a sua vida recai a responsabilidade para que você suporte o fraco, ajude o fraco, estenda a mão para o fraco. Porque tem crente, meu irmão, aleluia, que não perde um culto, não perde não. Ele está na terça, ele está na quinta, ele também está no ciclo de oração, ele está no domingo. Se tiver escola bíblica, ele está. Se tiver evangelismo, ele vai. Se tiver concentração, ele prega e ele canta. E ele não é só uma vez nem duas não, ele está sempre ali. Sabe o que é isso? Isso é característica de crente que foi chamado para ser crente forte, aleluia, ser crente de força, crente com disposição, crente com capacidade para exatamente, aleluia, ajudar aquele que está desanimado. Eu vou parar, eu vou desistir, eu vou desanimar. Aí você chega lá, aleluia, você recebeu graça, aí o seu irmão está caído, está ferido, machucado, desanimado. Aí ele diz, eu não vou mais, eu não quero mais, eu vou desistir. Aí você vai nada, rapaz. Aí você pega ele e coloca na cacunda, aleluia, eu vou falar bem nordestino, na cacunda, aleluia. E você não vai, meu irmão. Se eu chegar lá, você chega também. Se eu vencer, você vence também. Se eu tiver vitória, você tem também. Se eu receber milagre, você recebe também. Se eu receber bênção, você não vai ficar. Por quê? Porque você é crente forte, aleluia. Ei, não é fácil. Mas tem horas que Deus faz essa distinção. Eu não sei de que classe você está fazendo parte. Se é dos fortes ou dos fracos. Mas pastor, eu penso que todo mundo é fraco. Você não erra.
Você está certo, concordo com você. Mas o apóstolo Paulo deu a senha em Filipenses 4:13, quando ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, a força não vem de mim, a força não vem do homem, a força não vem do forte vítima, a força vem de Deus. Quando Deus pega o crente, às vezes desnutrido, anêmico, abatido, fraco, amarelo, para que só caldo de cheixo, ele diz: eu vou te levantar, rapaz, eu vou te colocar de pé e vou te usar com poder e autoridade. Alguém vai olhar para você e vai ficar espantado, vai ficar estupefado, boca aberta, queixo caído, de olho arregalado, porque vão perceber que eu vou derramar graça, azeite e glória, unção, poder e autoridade. Vai ser uma coisa tão tremenda que alguém vai estar triste, mas vendo que você está alegre, vai se alegrar. Alguém vai estar desanimado, mas vê você animado. Você já percebeu, meu querido, que quando você chega perto de alguém e esse alguém começa aquela conversa: não sei, é tanta coisa, é tanta conversa, é tanto problema, e por que fulano, por que Beltrano? Aí aquilo ali começa a lhe contaminar. Não dá meia hora, você está com a mesma conversa. É verdade, é difícil, eu também não sei. Pensando direitinho, vai se converter, rapaz. Jesus não lhe chamou para ser crente meia tigela, nem meia sola, nem casca de jaca. Jesus lhe chamou, ele construiu sobre a pedra. Sobre esta pedra, aquele que escuta estas minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem sábio e prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento, veio as torrentes de água, veio a tempestade, bateu com força, acabei com ele, acabei com ela, derrubei ele, derrubei ela. Aí passou a tempestade, passou o vento. Aí a Bíblia diz: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí lá está Elias, desanimado, abatido, triste, na caverna. Deus olha para ele e diz: que foi que aconteceu, Elias? Mataram todos os teus profetas, e agora estão querendo me matar, mataram a minha família, e só eu escapei. Não, Elias, eu ainda deixei 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Mas já que tu está assim desanimado, tu volta pelo caminho que vieste, unge Azael, rei sobre a Síria, unge Jeú, rei sobre Israel, e unge a Eliseu, profeta, no teu lugar. Já que você, Elias, não está dando conta do recado, está achando que o fardo está pesado, e está querendo desistir e entregar os pontos, tudo bem. Não pense que por causa disso o rei não vai fechar, a obra vai parar, o rei não vai falir. Unja Eliseu, profeta, no seu lugar, meu irmão, aleluia. Não vacila não, meu irmão. Deus te deu graça, Deus te deu posição, Deus te deu autoridade, Deus te deu nome, Deus te deu destaque, Deus te levantou, Deus te exaltou, Deus te honrou, Deus te coroou, e você, aleluia, está querendo desprezar o que Deus te deu. Não fique pensando que por causa de você o reino vai parar, a obra vai parar ou a igreja vai fechar. Não vai, porque quando aqui não quer, Deus levanta ali, quando ali não quer, Deus levanta lá. Mas Deus nunca deixará que faltará alguém na terra. Teve um dia que Deus estava querendo falar com o homem e não tinha profeta para falar com ele. O que tinha era uma jumenta. Aí Deus abriu a boca da jumenta e fez ela falar, mas Deus não deixou de falar. Um dia repreenderam Jesus, para Jesus repreender o povo, porque o povo estava clamando:
Aí Jesus Cristo disse: se esse povo se calar, as pedras vão clamar, mas não vai parar de ter clamor, louvor e adoração. Pois bem, aí Elias unge Eliseu, é ordem de Deus. E Eliseu se torna um servo, está na Bíblia. Ele serve a Elias com prazer. Mas a Bíblia diz que está chegando a hora e Deus dá o ponto final na trajetória de Elias. E Elias está prestes a ser tomado sobre a cabeça de Eliseu. Aí Elias diz assim para Eliseu, lá em Gilgal: fica aqui em Gilgal, porque eu vou até Betel. Aí Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou te deixar. Eles vão para Betel. Quando chega em Betel, aleluia, o Elias diz: fica aqui, porque eu vou até Jericó. Aí o Eliseu disse: viva o Senhor e viva a tua alma, que eu não te deixarei. Quando eles chegam em Jericó, o Elias diz: fica aqui, porque eu vou até o Jordão. Aí o Eliseu disse: vive o Senhor e viva a tua alma, que eu não te deixarei. Quando eles chegam naquela região, o Elias percebe que Eliseu não vai deixar o seu pé. Ele pergunta para ele: tu está sabendo que Deus hoje vai me tomar sobre a tua cabeça, aleluia. E antes de eu ser tomado, eu vou lhe fazer uma proposta. Peça o que você quiser e eu vou te dar, aleluia. Quem sabe o Elias pensou que Eliseu ia pedir para o Elias passar a casa para o nome dele, ou quem sabe passar o carro para o nome dele, ou quem sabe passar uma procuração para ele ficar, aleluia, o dono do dinheiro que estava na conta, aleluia. Mas não foi nada disso. O Eliseu olhou para ele e disse: eu só quero uma coisa do Senhor. Ele disse: pode falar. Eu quero que quando o Senhor for tomado, venha porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Não é possível, Eliseu. Tu quer porção dobrada? Deixa eu explicar para você o mistério. O Elias pensou que Eliseu ia dizer assim: eu quero que quando o Senhor for tomado, o Senhor diminua a carga pela metade, diminua a responsabilidade pela metade, diminua o trabalho pela metade. Ele disse: não, eu quero carga dobrada, eu quero responsabilidade dobrada, eu quero trabalho dobrado. Porque se fosse eu, fosse você, a gente ia dizer assim: não, eu estou trabalhando muito para Jeová, ao invés de trabalhar 4 ou 5 dias por semana, eu só quero trabalhar um, para os outros eu farrar, passear e descansar. O Eliseu disse: não, eu quero trabalhar em dobro, eu quero orar em dobro, eu quero cantar em dobro, eu quero adorar em dobro. Será se alguém está entendendo o mistério de Eliseu nesta palavra? Porque normalmente o crente pede para o trabalho ser diminuído, mas Eliseu disse: eu quero porção dobrada. Aí o Elias olhou para isso: você pediu uma coisa difícil, porém a proposta, o trato é esse: se você me vir, quando eu for tomado, se cumprirá sobre a sua vida. Aí foi que Eliseu não deixou o pé de Elias. Quando Elias ia, Eliseu ia atrás. Aí a Bíblia diz que de repente veio um redemoinho de fogo, separou Elias de Eliseu e tomou Elias. E eu imagino que Eliseu ficou gritando: eu estou vendo, eu estou vendo. Aí de repente lá vem a capa caindo lá de cima. Sabe por quê? Preste atenção. Me parece, eu estou falando dos meus botões, que Elias não queria que Eliseu recebesse unção dobrada. Você vê isso quando ele manda ele ficar em Gilgal, ele disse: eu não fico. Chega em Betel, fica aqui, eu não fico. Chega em Jericó, fica aqui, eu não fico. Chega no Jordão, eu não vou te deixar não. Parece que Elias não queria que Eliseu recebesse unção dobrada. Por quê?
Porque se Eliseu recebe porção dobrada do Espírito que está sobre Elias, isso quer dizer que Eliseu será o dobro mais honrado do que Elias. Então Elias disse: pronto, eu vou ser assunto do céu, vai ficar aqui Eliseu, e vai ter o nome 2 vezes maior do que o meu, vai ter honra 2 vezes maior do que a minha, vai ser conhecido 2 vezes mais do que eu. Eu não estou gostando desse negócio. Você não tem que gostar ou deixar de gostar. A proposta está lançada, e se Deus assim determinou, assim será. Irmão, porque tem gente, aleluia, que não quer que você cante mais do que ele, não quer que você pregue mais do que ele. Sabe o que é que eu digo às vezes para os obreiros, para alguns irmãos, até para quem dirige? Às vezes eu não, talvez alguém não entenda o que eu vou falar, mas eu digo assim: olha, quando você chamar alguém para pregar, irmãos, aleluia, chame alguém que prega mais do que eu. Porque eu já dou feijão com arroz para a igreja. Aí você chamar alguém que vai dar farofa com manjuba, chame alguém que pregue mais do que eu. Isso significa dizer, irmãos, que eu quero que quando alguém usar aqui a tribuna para cantar ou para pregar, pregue mais do que eu e cante mais do que eu. Porque assim sendo, eu sei que a igreja será alimentada. Mas às vezes tem aqueles que chegam aqui, vem não sei da onde, e começam a falar umas abrobinhas, e começam a falar uma coisa, fazer um movimento sem pé e sem cabeça. Não, irmão. Aqui nós nos alimentamos de Bíblia, aqui nos alimentamos de palavra, aqui nós buscamos graça, azeite e unção do céu. Oh, glória! Mas o Elias parece que não queria que o Eliseu pregasse mais do que ele, orasse mais do que ele, fosse mais usado do que ele. E para a gente concluir, a realidade é tão tremenda que antes de Eliseu morrer, ele já tinha realizado 13 milagres. Só que o Elias, ele tinha realizado 14. Aliás, 7. E o dobro de 7 são 14. Veja, o Elias realizou 7. Eliseu, antes de morrer, realizou 13. Ficou faltando 1. Mas a Bíblia diz que morreu um jovem, estava sendo levado para o cemitério. Quando eles chegaram no cemitério, o exército inimigo está invadindo a terra de Israel. Na pressa, eles cavaram uma cova que ainda estava, aleluia, uma terra fofa. Estava bem na chegada do cemitério, e não era nada mais, nada menos do que a cova de Eliseu, e jogaram o defunto na cova, e a Bíblia diz que o defunto caiu sobre os ossos de Eliseu, que só tinha realizado 13 milagres, mas quando ele caiu sobre os ossos de Eliseu, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Ei, deixa eu contar um segredo para você. Eu sirvo a um Deus que vela sobre a sua palavra para cumprir. Com ele pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele não passa, porque ele não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. E digo mais, se Deus te fez uma promessa e ela chegou pela metade, espera, porque Deus não dá bênção, nem faz milagre pela metade. A bênção vai chegar plena, abundante e total na minha vida e na tua vida. Louvado seja Deus.